Olá, e hoje, 1º de junho de 2023. Eu sou o Juvenal, ou a voz que vai ficar na sua cabeça ou quando você quiser lembrar-se do essencial prático para você protagonizar a sua vida pessoal e profissional sempre, em qualquer tempo. Hoje, e, nos próximos dias eu, Juvenal, vou dar voz ao professor Dr. Del Piero para levar novidades em conhecimentos e sabedorias para você alcançar o máximo em autoconfiança e protagonismo. Se quiser saber mais ou conversar com o professor, basta usar o telefone de WhatsApp 19981778535 e falar comigo, ou com Miriam Gonçalves. Este é o 161º podcast de 2023 e neste podcast eu vou perguntar: quem quer saber? A partir de junho, o podcast Memórias de Aula vai revelar as histórias de inventores ou empreendedores que fizeram uma diferença positiva no mundo. Este mês, a história se concentra em Bethany Smith Graham, que transformou a indústria de material de escritório do século XX com seu fluido corretivo de segredo comercial chamado Liquid Paper. Você conhece um inovador ou empreendedor com uma história interessante? Mande a sua história. Eu vou relatar em um podcast. Hoje eu quero afirmar: a perseverança tem um nome. O nome é Beth. Certa vez, em 1950, Bethany Smith Graham observava os artistas pintando as janelas de um prédio do Texas Bank and Trust no centro de Dallas. Inspirou Bethany Smith Graham a criar um fluido corretivo que revolucionaria a indústria de materiais de escritório do século XX. Ela ficou do lado de fora do prédio alto do Texas Bank and Trust no centro de Dallas em um dia ameno de inverno no sul, observando pincelada após pincelada enquanto os artistas transformavam lentamente as janelas externas do banco em uma cena festiva pintada para as próximas férias de Natal. Hipnotizada, ela observou os artistas colocarem diferentes cores de tinta nas janelas, apagando pinceladas perdidas em um instante. Então aconteceu. E a sua paixão pelas artes, combinada com uma boa dose de perseverança, salvaria sua carreira. O som clac, clac, clac das máquinas de escrever era onipresente nos escritórios durante a década de 1950. Durante esse tempo, muitos escritórios fizeram a transição de máquinas de escrever manuais para máquinas de escrever elétricas. Embora as máquinas de escrever elétricas ajudassem a automatizar muitos processos, aumentando a eficiência, as confusas fitas de filme de carbono e os gatilhos sensíveis resultaram em mais erros de digitação. Uma borracha poderia ser usada para corrigir o erro, mas a tinta carbono mancharia toda a página, sendo necessário refazer o documento para um único erro. Em seus mais de 10 anos como secretária, Bethany Smith Graham alcançou um alto nível profissional, servindo como secretária executiva do presidente do Texas Bank and Trust. Embora altamente qualificada em geral, sua proficiência em datilografia era inferior, fato agravado pela transição das máquinas de escrever manuais para as elétricas. Ela cometeu erros frequentes, para os quais tentou várias maneiras de corrigir, a fim de evitar ter que refazer um documento completamente. Como mãe solteira, Beth e Warren se divorciaram em 1946, ela não podia perder o principal meio de sustento para si e para o filho. Ela tinha que encontrar uma maneira. Recordando sua observação dos pintores de janelas de banco, um dia Smith Graham trouxe um pequeno frasco de tinta tempera branca à base de água para o escritório e começou a usá-la para encobrir erros de digitação com um pincel de aquarela. Funcionou tão bem, dizem, que seus empregadores raramente notaram. Smith Graham silenciosamente usou sua criação líquida por um tempo até que outras secretárias no escritório a notaram e a inundaram com pedidos de seus próprios frascos do fluido maravilhoso. Todo mundo ficou entusiasmado com isso, lembrou ela em um boletim informativo da empresa. Mas eu ainda estava pensando nisso principalmente para meu próprio uso até que um revendedor de material de escritório me perguntou um dia: por que você não comercializa isso? Encorajada pela resposta positiva, Smith Graham conseguiu um segundo emprego, trabalhando à noite em sua casa no norte de Dallas atendendo a pedidos de outras secretárias da área. Durante esse tempo, ela trabalhou ao lado do professor de química de seu filho e de um químico industrial de polímeros para aperfeiçoar a fórmula do que inicialmente seria chamado de Homestack-Out. Eu queria que o produto fosse absolutamente perfeito antes de distribuí-lo, e pareceu demorar muito para que isso acontecesse, disse Smith Graham em uma entrevista de 1979 à revista Texas Woman sobre os anos que passou experimentando diferentes fórmulas.
Apesar da crescente demanda por seu fluido corretivo, seu salário de secretária de $300 por mês significava que Nesmith Graham não poderia pagar a taxa de pedido de patente de $400 em 1956. Vivendo de salário em salário, apesar de fazer trabalhos paralelos ocasionais envolvendo arte e modelagem, o filho de Nesmith Graham, Michael, lembrou em uma entrevista que sua mãe frequentemente o explodia em lágrimas de pânico. Ela lembrou em um boletim informativo da empresa sobre suas lutas para sustentar o filho, imaginando onde conseguiria dinheiro para a próxima refeição. Eu estava lutando contra a mediocridade, disse Nesmith Graham. Senti que era especial, que tinha algo especial para dar. Mas eu não sabia o que seria. Criadora de máquinas de escrever elétricas, a IBM se recusou a comercializar o fluido corretivo de Beth Nesmith Graham quando ela abordou a empresa em 1957. Ela continuou suas funções de secretária durante o dia, enquanto à noite escrevia para potenciais compradores e enviava amostras, até mesmo viajando de Dallas para San Antonio e Houston para mostrar sua criação. Em 1957, na tentativa de convencer a IBM a comercializar seu produto, Nesmith Graham enviou à agência de publicidade da empresa 2 documentos digitados, um com erros corrigidos com uma borracha e outro usando sua recém-renomeada fórmula de correção secreta do Liquid Paper, junto com uma nota pessoal que disse: "Eu realmente acredito que isso pode significar uma virada nos velhos métodos, uma nova era." A IBM recusou. Ela estava sozinha, novamente. Eu me senti muito inadequada. Eu não sabia como iria fazer isso, disse ela. Os problemas pareciam intransponíveis, mas vi o desafio que tinha de enfrentar. A caminhada na corda bamba entre seus 2 empregos terminou abruptamente quando Nesmith Graham acidentalmente assinou uma carta com o The Stackout Company no estacionário do banco enquanto desempenhava suas funções de secretária. Ela foi prontamente demitida. Tendo perdido seu principal meio de apoio financeiro, ela se dedicou à comercialização de seu líquido branqueador. A persistência é como a coragem, disse Nesmith Graham. Ou você tem ou não. Mas é a disposição de tê-lo, o desejo de tê-lo que o torna possível. Você tem que querer isso mais do que qualquer outra coisa. Com a ajuda de um pequeno grupo de funcionários, Nesmith Graham começou a vender liquid paper para lojas de material de escritório da área. Em 1958, a gigante da Fortune 500 General Electric fez o maior primeiro pedido único, 400 garrafas em 3 cores, depois que a revista comercial The Secretary mencionou a empresa, chamando a Liquid Paper de uma resposta às orações de uma secretária. Pedidos de outras grandes empresas, como a anteriormente relutante IBM, logo seguiram. Apesar de seu sucesso inicial, The Stackout Company, como muitas empresas, lutou para se tornar lucrativa nos primeiros anos. Isso mudaria depois que Nesmith conheceu e se casou com seu segundo marido, Robert Graham, em 1962. Ex-vendedor de alimentos congelados, Graham usou sua experiência para vender liquid paper para lojas de material de escritório em todo o país. À medida que os pedidos aumentavam constantemente, as operações da The Stackout Company mudaram da cozinha de Nesmith Graham para sua garagem, depois para um trailer e, posteriormente, para uma casa de 4 cômodos. Com a experiência de vendas e a influência de Graham como executivo, a empresa conseguiu se tornar lucrativa em 1964. Naquele ano, o que começou como um negócio sucateado vendendo 500 garrafas por semana cresceu 10 vezes e estava atendendo à demanda de mais de 5.000 garrafas por semana. Anos de determinação obstinada finalmente valeram a pena. Em 1968, a empresa era um negócio de $1 milhão que produzia 1 milhão de garrafas por ano. Nesse mesmo ano, Nesmith Graham renomeou a empresa Liquid Paper Corporation e recebeu uma marca registrada. Sua fórmula líquida corretiva, que levou mais de uma década para ser aperfeiçoada, tornou-se um segredo comercial. Como a Coca-Cola ou o Kentucky Fried Chicken, o segredo comercial de Nesmith Graham ajudou a vencer a concorrência. Em 1968, a Liquid Paper enfrentou apenas 3 outras empresas no mercado de fluidos corretivos. Em 1979, esse número aumentou para 30. Apesar da concorrência, a empresa conseguiu aumentar sua participação no mercado de 30% em 1971 para 75% em 1979. Isso se deveu à superioridade da fórmula de segredo comercial de Nesmith Graham, de acordo com um processo financeiro.
Em seu auge, a Liquid Paper produzia 25 milhões de garrafas por ano em fábricas localizadas em Dallas e internacionalmente em Toronto, Canadá, e Bruxelas, Bélgica. O produto foi exportado para 31 países. Profundamente religiosa, Nesmith Graham incorporou filosofias cristãs e as lições aprendidas como mãe solteira em sua empresa em crescimento. A sede de 11 mil pés quadrados da Liquid Paper Corporation, construída em 1969, estava à frente de seu tempo e de algumas importantes legislações americanas. Incluía uma biblioteca interna, creche no local, uma cooperativa de crédito de propriedade dos funcionários e instalações acessíveis para cadeiras de rodas 21 anos antes da lei dos americanos com deficiência. Ela também adotou políticas progressistas no local de trabalho e ofereceu reembolso de mensalidades aos funcionários. A premissa da empresa era criar um ambiente no qual as pessoas pudessem crescer, explicou Rob Erwin, presidente da Liquid Paper em 1979. Fora da empresa, Nesmith Graham usou sua crescente riqueza para estabelecer duas fundações, a Fundação Betty Claire MC Moore em 1976 e a Fundação Gion em 1978, que apoiava o bem-estar das mulheres, os esforços de negócios e as artes. O verdadeiro valor dos negócios nunca está no dólar, mas no benefício que ele traz para a humanidade, disse ela. Dinheiro não resolve problemas. O dinheiro é uma ferramenta. Enquanto a empresa prosperava, o segundo casamento de Nesmith Graham se deteriorou e terminou em 1975. Após o divórcio, seu ex-marido, então presidente do conselho, convenceu um grupo de executivos a barrar Nesmith Graham das instalações. Ele então tentou mudar a fórmula do Liquid Paper que removeria as proteções de segredos comerciais e tiraria Nesmith Graham da receita de seus direitos de royalties. Ela estava caída, mas não fora. Apesar da saúde debilitada, Nesmith Graham recuperou o controle da empresa, mantendo uma participação de 49% na Liquid Paper até que ela conseguiu vender a empresa para a Gillette Corporation por 47,5 milhões de dólares em 1980. Pouco depois disso, ela relembrou sua jornada desde o abandono do ensino médio até a magnata dos negócios em uma entrevista de história oral com funcionários da University of North Texas. Acho que é um período maravilhoso quando você foi paciente e manteve sua posição e um dia você vê que o crescimento está acontecendo ao seu redor o tempo todo, disse Nesmith Graham. É como uma planta que está enraizada no solo. Por muito tempo, você não vê muita coisa acontecendo, mas o tempo todo a planta está desenvolvendo um sistema radicular mais forte que se estende para lugares mais distantes. Menos de 6 meses após a venda da empresa, Nesmith Graham morreu, deixando metade de sua fortuna para instituições de caridade e a outra metade para seu único filho, Michael Nesmith, que mais tarde consolidaria seu próprio lugar na história como cantor e compositor do pop americano. Banda de rock, The Monkees. Do abandono escolar ao magnata dos negócios, o legado de Nesmith Graham é de perseverança e ironia. O erro de digitação que lhe custou o emprego de secretária seria um problema que ela resolveria para milhões de outros trabalhadores, transformando a indústria de materiais de escritório no século XX. Pense nesta história quando pensar em seu dia a dia.